mais do que qualquer coisa, uma iniciativa política do SEDEP, né, de juntar as pessoas para conversar, trocar experiência, dialogar sobre educação popular nesse tempo que a gente está vivendo agora, né, de tantas oportunidades. Em algum momento a gente conversa sobre isso, né? Um desses diálogos aí a gente vai tratar um pouco dessas oportunidades, especialmente que o Brasil está vivendo, né? Rose, você quer dar um oi para a turma antes da gente começar, entrar na programação da noite? Sim, querida, um prazer estar com vocês aqui nesta noite. Eu vou falar um pouquinho portunhol. Eu não falo português, mas um pouquinho portunhol. Mas estamos muito contentas, muito agradecidas com a Mariana, com o SDEP, de fazer este ciclo de diálogo de educação popular, porque acho que é um momento muito importante que nós fortalezcamos esse diálogo, essa formação, esse encontro coletivo. Uhum. Bom, Agora, adelante, Mundinha. muito bem, muito bem. É importante a gente trazer algumas reflexões, né, antes de começar a atividade, porque a gente vai fazer diálogo sobre educação popular, né? Então, a gente está querendo começar com uma poesia, oferecer uma poesia para vocês e uma vivência em seguida. Eu sei que não é muito fácil a gente estar conectado, né, nas telinhas e conseguir ficar com as câmeras abertas, conseguir, né, ficar com essa presença, né, eh, por conta das condições mesmo de internet, enfim, mas é bem importante a gente tentar fazer isso, né? Então, a poesia, ela fala sobre a arte do encontro. Ela diz assim: já dizia o poeta que a vida é a arte do encontro, o encontro que nos leva ao encontro de nós mesmos, que faz a gente se achar e se perder ao se encontrar. Um compartilhar de tempo e espaço, de presenças, sonhos e utopias. O encontro é a circularidade da vida, é a roda que nos move numa conexão potente, de corpos a ensinar e aprender. Então a gente escolheu começar com essa poesia para a gente refletir um pouco como é que a gente consegue, nesse espaço virtual, nos conectar, né? Conectar com os nossos corpos, como diz a poesia, né? Que ensina e que aprende. Hoje, conversando com a Rose, quando a gente estava planejando esse diálogo com vocês, a gente sempre se pega pensando no Paulo Freire, né? Paulo Freire está sempre sentadinho do nosso lado, certamente sentadinho do lado de cada um e cada uma que está aí também nessa telinha, querendo entender mais do seu pensamento especialmente, né? E a gente fica se perguntando assim, o que faria e o que diria Paulo Freire para a gente, né? Se ele estivesse tendo a oportunidade de viver essa conexão que a gente está vivendo, dessas tecnologias que, ao mesmo tempo, nos aproxima, nos distancia, né? E a gente fica se perguntando, né? Como manifestar afetos através das telas? Qual é a fórmula, né? Como é que a gente se chega mais através das telas, né? Então, como viver, na verdade, a educação popular, refletir sobre, porque educação popular não adianta trazer só para a racionalidade, né? Porque ela é presença viva na nossa mente, na nossa racionalidade e nas nossas sensações, né? Então, transformar, cuidar desse espaço que ele é frio, mas ao mesmo tempo nos aproxima, porque sem ele o SEDEP certamente não iria conseguir fazer esse diálogo, né? É uma questão que a gente precisa sempre pensar. A gente vai trabalhar esse dia com vocês, como a Mariana já falou, né? Nós vamos conversar um pouco sobre a história e fundamentos da educação popular na América Latina.
E o Brasil como parte, né, desse continente tão grandioso, tão potente, tão sofrido, mas tão construtor, né, de inovações e de processos que a gente tem vivido, né, e tem se desafiado a construir. E nós queríamos o seguinte, nós queríamos, antes da gente entrar nessa reflexão mais histórica, né, a gente gostaria de fazer um exercício com vocês, dessa vez em grupos. É muito importante a gente contar a história, né? Especialmente olhar para a educação popular, mas tentando conectar isso com as experiências da gente, né? Não é fácil fazer isso virtualmente, mas a gente faz com as condições que a gente tem, né? Então, a ideia Mari, não sei se é tu quem é que vai organizar aí, né? A ideia é a gente tá com quantas pessoas na sala? Eu não estou vendo. 45, 44, 44, 44. 45 agora. Uhum. Tá, a gente poderia trabalhar com 4 grupos ou 5 grupos? E aí a ideia é o seguinte, é a gente fazer uma reflexão lá no grupo, trazendo vocês vão conversar sobre 2 questões, né? Uma primeira questão, a gente vai colocar no chat aí para vocês, quem puder já me auxiliar aí, Mariana. Uma primeira questão é com que motivações eu chego? Quais são as motivações para eu chegar nesse lugar, né? E quais perguntas trago para esse ciclo de formação? A pergunta aqui, né, só para me referir a ela, não significa dizer uma resposta ou uma pergunta simplesmente, né? Mas uma questão, uma reflexão, né? O que que vocês trazem, né? O que que me provoca a chegar aqui? O que que me inquietou para que eu chegasse aqui, né? Então, isso que a gente está chamando de perguntas. Que pergunta eu trago para esse ciclo de formação? Então, a ideia é a gente trabalhar esses 30 minutos seguintes em grupo. No grupo, vocês vão conseguir se conhecer melhor também, né? Tem esse lugar também de conexão, né? E aí, quem tiver no grupo que não conseguiu abrir a câmera para olhar para as pessoas e permitir que as pessoas olhem para você, façam isso lá no grupo, tá? No grupo menor, pelo menos por um tempinho. E aí a gente vai para grupo, voltamos com as questões que vocês vão estar trazendo e a gente faz o diálogo com vocês, porque na verdade a gente não vai aqui fazer uma exposição teórica, mas a gente vai trazer alguns elementos da história da educação popular, tentando conectar essas questões com os elementos que vocês, alguns elementos, obviamente, que vocês estiverem trazendo da provocação do grupo um pouco como é que essa relação da história da educação popular se conecta com vocês e com o que vocês estão trazendo, né? Seja nas suas trajetórias, nas suas inquietações, nas suas utopias, enfim, essas questões todas. Ok. Bom, esperamos que esta conversa en grupos haya ficado linda. Então, que grupo quer compartilhar suas reflexões? Temos 4 grupos. Quem Poderia quiser. ser. Boa noite. Boa Opa, noite. boa noite. Adelante, Charles. O Charles. Posso iniciar? Só pedir Sim. também para vocês, além de compartilhar, depois quem fez a relatoria e tiver condições de postar lá no chat, porque a equipe do SEDEP vai recolher tudo isso e sistematizar e levar, enfim, orientar os outros educadores que vão estar com vocês. Não é isso, Mariana? Mariana e Mariana. Quem conseguir colocar no chat, já ótimo. Quem precisar de mais tempo para organizar, pode mandar para o e-mail que vocês receberam o link, aquele cursos@cedep, que aí a gente vai organizar um documento, a gente vai criar um link com todos os textos, documentos, para todo mundo ir acessando, um link mais coletivo, tá? Tá, pode ser, no caso,
eu faço a opção por mandar por e-mail, pode ser amanhã? Pode, tranquilo, gente. Essa semana toda, até o próximo encontro, tá? Beleza, tá? Beleza. Bem, então, né? é, Reafirmando, reforçando que a gente precisa deixar registrado, né? Esses 27 anos da morte deste homem, deste perigoso homem, para alguns, chamado Paulo Freire, mas tão querido e importante para outra grande parte de seres humanos que gostam de educar e de aprender. Bem, o nosso grupo, a gente não conseguiu dar um nome, o que seria bonito também a gente ter construído um nome para esse pequeno encontro, rápido encontro, mas de muita profundidade. Basicamente, a primeira questão, ela foi respondida em termos de busca por aprendizado. Então, cada pessoa motivou-se a buscar, então, esse curso através de quê? Aprendizado para que consiga trabalhar a linguagem, né, das pessoas com as quais vem se trabalhando. Sobretudo foi falado a linguagem juvenil, né, que é uma linguagem bastante característica, cheia de gíria, cheia de molejo, de balanço, e que a gente precisa estar ligado de como é que ela funciona, de como é que a gente também pode trabalhar os nossos temas a partir delas. Pessoas também buscam o curso é, elas vêm buscar conhecimento, aprofundamento também dos seus conhecimentos em educação popular. Elas vêm buscar a compreensão sobre o método para que isso fortaleça a escolha pelo seu caminho profissional, né, naquilo que for uma pessoa gosta da ideia de desvelar o seu território de trabalho e caminhar através dele com educação popular fortalecida nas suas, né, na sua metodologia de trabalho, também um maior aprendizado e ampliação de horizontes no olhar sobre a educação popular, o aprendizado, a troca de experiências e o fortalecimento desse método, dessa teoria de educação popular, e também a reaproximação com a teoria da educação popular, no sentido de estar ampliando, né, a possibilidade de discutir essa teoria não só em âmbito nacional, mas em um âmbito latino-americano. Eu estou aqui muito feliz de estar podendo escutar uma mexicana conversando sobre educação popular. Isso é incrivelmente maravilhoso. O alcance que temos em termos de preocupação com o ser humano naquilo que é a educação dele, né? E o nosso aprendizado. Com relação à segunda pergunta, a gente conseguiu sintetizar da seguinte maneira: como que se coloca em prática a metodologia da educação popular? Como que faz? Com tudo que se sabe, com tudo que já se experimentou, tem como colocar em prática essa metodologia? Foi basicamente isso. Muito obrigado pelas perguntas e pelas suas motivações neste nosso primeiro módulo. Então, se quem quer continuar? Que outro grupo? Dois, porque Adelante. meu nome é Laurinda, eu cheguei atrasada, mas deu para pegar o final, do meado ao final da pergunta, né? Da motivação. E eu fiquei responsável pela relatar o grupo. Não, eu gostei muito da fala do nosso companheiro primeiro, que falou e me despertou a questão já é um aprendizado, dar o nome ao grupo. E deixamos de dar. Nós também passou desapercebido isso, mas nosso grupo é o 2, e basicamente o nosso grupo trabalhou muito nessa expectativa do aprender com quem faz, aprender fazendo. E o grupo é muito interessante, porque olhando assim, tem jornalista, tem pessoa
da educação, tem pessoas do jornalismo, tem pessoas terapeuta, então, assim, foi bem diversificado, da educação popular, então eu achei isso muito interessante, porque realmente mostra o quanto que a gente vai poder estar aprendendo um com os outros. E, basicamente, o grupo trabalhou a questão, na reflexão, de como fazer essa comunicação com a comunidade, com a população. E um outro ponto foi desse diálogo com os diferentes grupos, tanto na questão partidária, como na questão de pensamento, né? O primeiro grupo falou da linguagem jovem, né? Nós nem pontuamos isso, mas quando a gente ouve a fala da diversidade, né? Dos diferentes, como lidar com os diferentes. E essa é a motivação de estarmos aqui, aprender fazendo e aprender com quem faz, né? Com quem já faz. E isso foi o que eu consegui captar, e eu escrevi as falas de quase todos, não consegui sistematizar tudo, e tenho uma dificuldade de digitar rápido, então eu gostei muito da oportunidade de a gente poder mandar por e-mail. E aí eu estou aqui com os nomes de cada um que fez a fala, e vou poder contribuir dessa forma. Muito obrigada, e é um prazer estar aqui nesse momento aprendendo com todos. Muito obrigada, Laurinda, pelas suas falas e suas anotações. Ok, então, outro grupo mais? Oi, Quem gente, quiser? boa noite. Eu não lembro o número do nosso grupo, a gente também não deu um nome, mas, bom, vou relatar então, resumindo um pouquinho do que a gente conversou, a gente se apresentou brevemente e falamos um pouco aí das experiências, especialmente as profissionais, né, de atuação de cada uma, também tínhamos pessoas de diferentes áreas, saberes aí, o que foi muito legal. E acabou aparecendo isso na motivação e como pergunta, né? Então, uma das motivações foi justamente essa troca, né, de saberes, de aprendizados, e como pergunta, como contribuir a partir do lugar de cada pessoa, né? Isso foi interessante. E aí, o que eu consegui sistematizar das falas, vou por ordem, então, das motivações, né, das outras motivações. Então, o interesse, né, em atuar na área, ainda que sendo de uma outra, de um outro ofício, de um outro trabalho, o reconhecimento das demandas e necessidades nas nossas respectivas comunidades ou áreas de atuação também, né, que aí tinha da assistência social, saúde, direito, cultura, arte, uma inquietação que surge, né, desse reconhecimento, então a gente vê, enfim, injustiça, situações de extrema vulnerabilidade e uma inquietação frente a essas dificuldades e o desejo de transformação, né, querer enfrentar de fato esses desafios, aplicando aí princípios e conhecimentos da educação popular. Acho que do nosso grupo, muitas pessoas já tinham alguma experiência com isso, né? Mas esse desejo de estar sempre se renovando e pegar o impulso era comum, assim. E aí, como perguntas das que eu consegui também captar de tudo que foi dito, e aí, se tiver alguém também que queira me corrigir, complementar, ficaram essas. Como podemos multiplicar essa formação que a gente vai ter, né, em um ambiente adverso, considerando aí as dificuldades e peculiaridades de cada pessoa em seus respectivos lugares? Como fazer com que o Estado se comprometa mais, né, no campo da educação e educação popular? Quais são as perspectivas, as referências, os exemplos e desafios aqui no Brasil? O que nos move, de fato, a fazer e a dar continuidade à educação popular?
por onde começar e como contribuir a partir da experiência individual, considerando aí as trajetórias diferentes. Ok, muitas perguntas. Muito bem, para seguir nos revolucionando. Falta uma equipe, não? Sim, Somente quem? sou eu. Venga, venga. Boa noite para geral. Eu vou fazer a relatoria do meu grupo, né? Desde já abro a fala para o meu grupo, caso eu esqueça de alguma coisa, se puder aí compartilhar o que eu tenha deixado passar, né? Eu gostei muito da troca que meu grupo teve, assim, a gente trocou sobre várias questões, assim, foi uma conversa bem interessante, gostei bastante. E aí ficaram, né, algumas motivações, eu senti que foram motivações bem interessantes, assim, de mundos, mesmo que diferentes, mas que eram muito parecidos no sentido das motivações, né? Então, a gente tinha ali motivações de pessoas que estão entrando nesse mundo, de entender o que é educação popular, né, de pessoas que estão ali no cotidiano, lidando com crianças em escola pública, né, fazendo palestras, tal, de educadores, tinha educadores no meu grupo, né, então, assim, essas as motivações, sim, de curiosidade, de beber mesmo dessa fonte, tipo, adquirir novos conhecimentos sobre a educação popular, né. E aí ficaram algumas perguntas, né, que a gente acabou, e aí ao longo, além das perguntas que a gente trouxe para a atividade, foram surgindo outras ao longo da conversa, né. Então, assim, e aí, a primeira pergunta que eu trouxe aqui, que eu consegui anotar, foi: o que a gente diria a quem está entrando nesse mundo, assim, de entender mesmo como é a educação popular, o que é, do que se trata esse mundo, né? Outra pergunta que eu trouxe é: por que que a educação popular ainda não conseguiu atravessar de forma massiva, né, os muros das escolas, né? Por que que a educação popular ainda não entrou em massa dentro das escolas, né? E o que é educação popular para a gente? Assim, o que a gente define ali como, se é que tem uma definição, né, para educação popular? O que a gente define como educação popular, né? Que é isso? A gente discutiu um pouco também sobre o uso das tecnologias dentro da educação. Achei essa conversa, inclusive, muito interessante, das formas como a gente trazer, como a educação chegou atrasada, até por uma dificuldade de entendimento, o que a gente acabou discutindo ali dentro da educação, né? Uma pergunta que eu achei, inclusive, uma pergunta interessantíssima, né, que saiu ali foi: é possível a gente educar alguém? A gente de fato educa alguém? Assim, acho que essa pergunta ali me provocou muito, achei bem interessante. Eu consegui anotar essas questões, assim, a gente teve outras discussões ao longo do grupo que vão estar mais presentes, né, na sistematização, mas que foi isso aí que eu consegui trazer. Se caso alguém do grupo tenha alguma outra questão para trazer que eu tenha talvez esquecido, tá bom? Sintam-se à vontade, ou corrigir também alguma coisa que eu tenho falado aqui de forma equivocada. Ok, e não há. Se alguém quiser, Queria se faz. só, Tá? posso, Rosi, Sim, sim. só colocar uma questão que a gente acabou colocando aí nesse grupo, foi, por exemplo, essa experiência da pandemia, né? Eu acho que essa experiência vivenciada por nós, que questões ela traz, né, para a gente, enquanto pensar desafios para essa experiência da educação popular, né? Porque nos tirou do lugar do encontro, como bem vocês apresentam no início, e trouxe esse uso massivo, né, do virtual, né, como a gente está aqui. Então, que desafios também para a educação popular isso vai aparecendo, né? Quais estratégias, né, a gente vai podendo pensar a partir disso. Mas foi muito boa a relatoria do Jonas aí. Gratidão. Muito bem. Muito obrigada por suas falas, por su intercambio, por suas perguntas, motivações. Somos diversos, múltiplos e complexos. Esse é um dos princípios da educação popular e a possibilidade de fazer o diálogo. Há perguntas que nós podemos, não vamos a responder todas aqui agora, mas podem ser parte do caminho deste ciclo de formação que vamos a ir nós desnudando no caminho,
neste processo. Não sei se a Mundinha quer compartilhar algo nesta questão. Não, siga. Tá. Tá bem. Então, algumas perguntas que vocês... Ah, Nádia, sim? Sim, é uma interrupção bem breve, gente, Tá. coisa técnica. A gente já, 35 pessoas responderam o formulário lá da nossa lista de presença, mas tem 10 aí que ainda não, aí só lembrando que a gente tem essa lista de presença, que é o nosso controle para dar certificados para vocês, e eu vou pôr de novo no chat o link. Beijo. Obrigada, querida. Tá bom. Sí, tem perguntas muito interessantes, que é essa educação popular, que alguém pode educar a outra pessoa. Nós fizemos uma apresentação para tratar de fazer um aporte que pode ser aprofundado com outros documentos e leituras que vamos a recomendar aqui, que vai ser ubicado na Drive que Mariana e a equipe do CDEP vão fazer para nós nutrir, mas agora nós queremos compartilhar esta apresentação. Vou apresentar minha tela e, por suposto, desafio da pandemia os marcou muitas novas reinvenções a nós. A ver, me dizem se aí vocês miram? Vocês estão olhando? Como se diz, Sim. Mundinha? Olhando. Olhando. Estamos todos olhando. Dá-me portunhol. Bueno, aqui vamos nós na Tu apresentação. estás hablando bien portuñol, sí, estás hablando bien. Todos estão compreendendo, não? Todo Tá. mundo? Sí. Muy bien. Ok, nós estamos aqui com CDEP e CA fazendo a compartilhação da história e fundamentos da educação popular na América Latina e do Caribe. Agora, 2 de maio, como bem lembrava Liana, um aniversário mais da siembra de Paulo Freire, 27 aniversário. Então, sempre é bom para nossa começo partir da poesia. Ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho caminhando, refazendo e retocendo o sonho pelo qual se possa caminhar. Paulo Freire, da Pedagogia do Oprimido, de 1992. Sempre a esperança está conosco. Em que contexto nasce a educação popular? A educação popular tem um contexto que nasce nos povos da América Latina e do Caribe, sem criar os movimentos da libertação. Nesse contexto, nasce a educação popular com o propósito de emancipar os povos que estão submetidos ao poder colonizador. Mondinha, você. Bom, muito bem, Rose. Na verdade, a gente fez uma opção de pegar alguns marcos históricos e aqui já dizer para vocês que, só recordar, na verdade, acho que vocês sabem muito bem disso, né? Que a história, ela é mais do que um período, né? A gente lê os marcos, os acontecimentos, os fatos, colocando num determinado tempo, mas o processo que deságua essa história, ela vem de antes, né? Então, nós fizemos uma opção de olhar para 40, né? 1940 aqui no Brasil, e é importante também conectar que essa história do Brasil, é claro que diferente do que aconteceu no Brasil, porque cada território tem a sua própria história, né? A partir da sua própria realidade, mas o continente latino-americano viveu, né, processos muito parecidos e no mesmo tempo histórico, né? Então, a gente vai para os anos de 1940 para a gente trazer para a nossa memória que os processos de educação popular, eles vêm sendo construídos há um longo período, né? Às vezes, a gente acaba trazendo a educação popular muito para os anos 60, porque a gente passou a nomear dessa forma, né? A gente passou a nomear a educação popular a partir dos anos 60, muito, né, com Paulo Freire, né? Aliás, um pouquinho depois de Paulo Freire, porque quem nomeou a educação popular, esse termo educação popular, na verdade, foi Brandão, né? Oscar Hara, que nos presenteou com essa pesquisa
linda que ele fez sobre a educação popular, trazendo essa questão, né? Mas o fazer, os princípios, o sentido da educação popular, ela vem de experiências bastante longas, né? E a gente pega esses elementos para atravessar aí na década de 50, né? Lembrando exatamente dessa articulação dos educadores e educadoras que o Paulo Freire era parte, né? Questionando o contexto da época e questionando, inclusive, o papel da educação, né? Colocando que a educação não poderia ser tratada como uma mera transmissão de conteúdos, né? Mas a educação como uma oportunidade de discussão de ideias, né? E isso se torna muito forte nos anos 60 aqui no Brasil. Os anos 60 marca exatamente esse processo do trabalho educativo que ganha uma força super articulada e forte a partir das ideias de Paulo Freire, com um grupo de educadores e educadoras que foram juntando essas inquietações, né? E pensando os processos e construindo os processos de como superar, especialmente essa dominação do capital sobre o trabalho, né? Então, aí já vem uma questão que vocês levantaram, né? Que é um pouco esse lugar da educação como um lugar da educação popular, como um lugar não em si, por si, especificamente, mas ela em relação ao contexto e às mudanças que precisavam ser construídas nesse período, né? E muito articulado com a questão da cultura, né? Essa relação da cultura, né? Do debate sobre a cultura e o papel que a cultura evoca nos processos educativos, não como aquela cultura, né, somente do brincar ou do se divertir, mas a cultura enquanto um valor que funda um projeto de sociedade, né, com todo o seu potencial criador, né? Então, junto com a educação popular e junto com a cultura popular, é exatamente essa articulação que forja, né, o que a gente chama de educação popular, muito a partir da própria discussão que Paulo Freire nos convidou a fazer. Desse período que antecede a 60, mas que vive intensamente 60, né, e que atravessa as outras décadas que a gente conversa daqui a pouco sobre elas. Para ti, Rose. Sí. Conectando con esa cuestión que está compartilhando Mundinha, perdón. Na educação popular se nutre con el movimiento cultural y de pensamiento crítico latinoamericano de los años 60 y 70. Es una época de mucha época de liberación, de movimientos de jóvenes, de movimientos juveniles, de movimientos de comunidades eclesiales de base. Entonces, tem muita coisa como teatro do oprimido, a educação de adultos com Paulo Freire, que depois trascendiu a educação popular com um processo mais de libertação da povo. A investigação e ação participativa com Orlando Falsborda, ele é de Colômbia, na Colômbia, onde diz que há que construir a ciência do povo. O povo construi seu próprio conhecimento a partir de sua própria investigação. El marxismo de Mariátegui, un marxismo latinoamericano, con a Perú, donde está compartilhando uma forma de fazer análise do contexto e da realidade. Todo sempre vinculado com a análise crítico de nossa posição nela. A comunicação popular como a possibilidade de fazer um movimento de dar voz aos diferentes movimentos. A sistematização de experiências, uma possibilidade de nós refletir sobre a nossa própria prática, nossa própria luta para poder também nos qualificar e construir conhecimento coletivo. A teologia da libertação, aí está muito ligado a muitos movimentos. A teoria da dependência, reconhecendo que nós fazemos parte, não era um conceito desse tempo, mas agora podemos dizer que da luta do sul global. Uhum. Mundinha. Uhum. Então, atravessando esse período aí que a Rose acaba de descrever, com essas várias experiências, né, que estão colocadas, a gente
não só aqui no Brasil, mas olhando aqui para o Brasil, a gente viveu o golpe militar, né? Tem uma galera bastante jovem aqui na sala que certamente estudou sobre o golpe militar, né? Que não viveu esse período, né? Mas se conecta com ele muito a partir do que ele, das mazelas que ele construiu, né? E do quanto ele destruiu toda uma cultura e todo um processo que estava crescente no nosso país, né? Então, todas as experiências que vinham sendo articuladas naquele período que eu falei anteriormente e impulsionadas a partir das ideias do Paulo Freire e da articulação da educação popular com a questão da cultura, tudo isso foi como é que chama? Teve a repressão, né? Teve uma negação, né? Uma violência, uma desmobilização de todos esses processos que estavam acontecendo, né? E aí há, na verdade, um processo político que foi se fundando, volta aí, Rose, foi se fundando muito a partir do que a gente viveu durante a ditadura, né? Que foi, na verdade, fortalecendo essa busca, né, pelas ideias e pelo processo que foi sendo muito, ao mesmo tempo que sofria repressão, ao mesmo tempo se construía as saídas para manter as ideias e para articular as questões que estavam sendo necessitava ser construída, né? Então, acontece que, ao mesmo tempo que esse processo foi desarticulado, desconstruído, destruído, né? O governo militar, na época, constrói o tal do Mobral, né? Que foi um programa super importante, né? A gente não tira a importância desse programa, teve uma característica, teve processos de alfabetização, agora teve uma ruptura muito grande com o método, né, que estava sendo construído anteriormente a partir das ideias de Paulo Freire, né? Aí tem uma questão que um grupo trouxe, que é assim, por que a educação popular não entra nas escolas, né? Então, a educação popular nasce, na verdade, com os movimentos populares, né? E a ideia não é que a educação popular fique somente nos movimentos sociais, porque a educação popular, na verdade, é um projeto de sociedade, é um projeto, né, de construção de uma outra sociedade. Então, é importante que ele entre nas escolas, mas não entra nas escolas por quê? Porque o nosso paradigma educacional ainda é o paradigma questionado ao longo da história, né, de transmissão de conhecimento, né, de transmissão de conhecimento. Não é o paradigma emancipador e transformador que vem ao longo dessas décadas tentando ser construído ou se construindo a partir das experiências dos movimentos populares, né? Então, acho que esses elementos, Rose, que era importante trazer um pouco para o grupo. Então, depois disso, aí a gente vive aqui no Brasil o processo de reabertura democrática, né? Muito articulado com a violência, né, que se constituiu especialmente durante a ditadura na década de 70, mais de metade para o final da década de 70, né? Essa repressão era muito uma forma, né, de conter os movimentos de resistência, né? Porque mesmo na ditadura, os movimentos nunca deixaram, mesmo na clandestinidade, de fazer a luta, né? Chega nos anos 80 com uma efervescência de mobilização, né? E também chega nos anos 90 com a instalação muito fortemente, né, das políticas neoliberais. Então, a gente vive, na verdade, nesse período, né, especialmente a década de 80, como uma década de surgimento de muitos movimentos, né? E esses movimentos que explodem nos anos 80, eles foram se forjando ao longo, né, dos 21 anos de ditadura, né, na clandestinidade, nas articulações e tal e tal. Então, não é à toa, né, não é à toa que exatamente nos anos
nos anos, final dos anos 70, né? A ditadura é desmontada, né? E é muito em função da força popular, né? Dessa força popular que articula tanto a perspectiva da educação popular como a perspectiva da cultura, né? E tem muitos historiadores que falam, né, e trazem as questões, e é muito vivo isso, que a década de 80 realmente foi uma década muito fecunda. Agora, é importante a gente voltar a essa história. Ela foi fecunda porque ela foi se forjando ao longo do tempo, né? Então, a noção de cidadania, de sujeito de direito, né? O próprio princípio da participação, é, todas as conquistas, né? Todo o processo que funda, ou que refunda, na verdade, né? A nossa democracia vem exatamente desse período, né? Vem exatamente desse período. É isso, Rosen? Então, quando a gente olha, por exemplo, para o cenário para o novo cenário do século XXI, né? A gente vê exatamente a educação popular, ela se construindo enquanto fortalecendo sua capacidade de construção dos espaços educativos, né? E isso muito vinculado exatamente às organizações e os movimentos, esses que surgiram, os diversos movimentos que atravessaram o processo da ditadura, mas especialmente os movimentos que surgem muito a partir dos anos 80, né? E aí é uma discussão que se faz, como é que essa força, né, que tem os processos de organização articulado com a educação popular e com a luta, né, como é que a gente faz com que isso cruze essa fronteira, né, das escolas e das universidades. Então, isso é um horizonte e isso é uma prática, porque tem muitas experiências, especialmente em universidades e em escolas, mesmo que não seja institucionalizado enquanto uma política pública, mas vem muito das experiências dos educadores e educadoras que se forjaram ao longo dessa história, né? Que se forjaram, se construíram militantes, educadores e educadoras populares na relação com os movimentos e da vivência com os movimentos que ocupam esses espaços, né? É bem interessante a gente perceber isso, que tem uma relação muito próxima, né? E várias experiências que acontecem a partir do próprio compromisso que as pessoas vêm construindo, né? E aí é importante dizer que a educação popular, na verdade, ela resistiu todas as ações de desmobilização e de desmonte, né? Resistiu e se fortaleceu, né? Ampliou, se reconstruiu e afirmou um campo, uma concepção de educação popular, né? Muito vinculada aos espaços, aos processos organizativos, e aí já dialogando com uma questão que vocês trouxeram, né? Que é como não me lembro agora, mas como fazer educação popular, alguma coisa assim, como fazer educação popular. Então, é importante entender que a educação popular ela está muito vinculada com a organização, portanto, nós, enquanto educadores e educadoras populares, nós precisamos nos vincular a um coletivo, né? Por exemplo, o que o SEDEP faz em Capão Bonito, né? O que o SEDEP faz em Capão Bonito, um espaço coletivo que articula Capão outros... Redondo. Desculpa, eu só digo Capão É Bonito. Capão Redondo. Mas é porque eu Mas é gostei bonito tanto da mesmo. comunidade que eu só falo bonito, só falo Capão Bonito. Mas é bonito também, viu? É bonito também, né? Então, nós, enquanto educadores e educadoras, nós precisamos nos vincular a um coletivo, Seja um movimento popular, seja um movimento sindical, seja um movimento, enfim, seja sei lá, um coletivo, né? Mas como é que eu digo? Há uma contradição de fundo, né? Ser educador e educadora e não está vinculado a um coletivo,
né? Por quê? Porque o que funda a educação popular é exatamente o valor, ou a importância, melhor do que o valor, a importância da construção dos sujeitos que se dá no coletivo. Eu, enquanto sujeito individual, uma pessoa, um ser humano que tem as minhas características, né? Num coletivo, eu construo o coletivo e o coletivo me constrói. Daí esse lugar de organização, né, que está muito vinculado com a concepção de educação popular. Da mesma forma vinculada à cultura como, né, como um conceito de organização da sociedade. E da mesma forma vinculada à luta, né? Porque a educação popular se faz na luta. Então, é um pouco essa questão. E a questão do paradigma, né? Do paradigma da educação popular, essa perspectiva que vem se construindo enquanto uma educação que funda, que forja, que projeta uma nova sociedade, que a gente chama da esperança, né? É a chama da esperança pela construção de um outro mundo possível. E a gente está vivendo muito isso, muito a própria defesa, né? E reflexão que se faz sobre democracia, participação social, democracia, lutas populares, né? Essa é uma forma de construção e de anunciar, na verdade, anunciar essa sociedade que a gente constrói no nosso cotidiano. É uma utopia, mas é também uma prática no nosso cotidiano, né? Aí eu passo para tu, Rose. Tá bom, querida, Eu, estamos eu, aqui. eu, eu, eu acho que a gente precisa ver o tempo, e aí, se você puder ir Más avançando aí. rápido, sí, voy a avanzar rápido. Não, você vai avançando mais nas suas observações que a gente tinha combinado. Ah, sí, sí. Então, esto que menciona Mundinha, bueno, que tiene que ver con la educación popular, no tiene que ver solamente con una técnica, un método, es una aposta política. Para Uhum. nós, educação é uma corrente de pensamento e ação pedagógica e política latino-americana e caribenha, que busca contribuir à libertação dos povos da América Latina e do Caribe por meio da leitura crítica de sua realidade. Então, nós somos sujeitos na medida em que nós nos involucramos na realidade para transformá-la. Se nós estamos sozinhos, sozinhas, não podemos fazer nada. A educação tem alguns fundamentos. Nós aqui lembramos alguns fundamentos que nos aportam alguns companheiros e companheiras. Por exemplo, a educação popular tem como fontes saber próprio de lo aprendido e conhecimento sistematizado e formulado em diversos contextos e épocas históricas. Isso quer dizer que nós temos que fazer essa recuperação de lo que nós fazemos coletivamente e organizadamente. É dialógica, se caracteriza por sua flexibilidade, contempla e diagnostica a realidade e capacitação e articulação, mobilização, sistematização, educomunicação e a divulgação. Tota fazendo uma síntese com o que venha construindo dos anos 70, de todas estas linhas de ação nos diferentes territórios. Y también es una olla política a vida cotidiana, cuestiona relaciones de opresión, los diferentes modos en que nos vinculamos y nos da libertad de imaginar, de intentar crear un mundo sin relaciones de poder que sujeten y opriman. Nos permite también problematizar relaciones sociales, humanas, históricas, culturales. E também aposta pela emancipação que se gesta na organização e movimento popular e responde à necessidade concreta de construir e fortalecer permanentemente as estratégias e caminhos que fazem possível essa aposta. Aqui temos nós, Brandão, é um educador, comunicador, antropólogo brasileiro, que ele fala de que a dimensão política da educação popular é um instrumento da mobilização popular e deve estar a serviço de processo de mudança das estruturas de dominação. Ele faz algumas coisas aqui. Se a educação popular parte de ações da classe trabalhadora. Se não há ação, não há transformação. Contribuem a instrumentalizar aquilo que for efetivamente necessário. É dizer, parte da necessidade do povo para saber nós que precisamos, então temos que fazer isso que precisamos, para então também fazer o processo de apropriação do povo.
estimula a organização do povo em termos de seus interesses, imediatos ou não. Aí temos que respeitar também esses processos. Traduz permanentemente com as classes populares o significado político de suas ações, esclarecendo aspectos da estrutura de dominação. Fazemos uma leitura crítica dos diferentes atores que involucram nisto, para identificar qual é nossa posição neste processo e nos reconhecer com outros. E que faz presente no transcurso dos sucessos e fracassos de nossas ações. Está permanentemente vinculado com o que nós fazemos. ¿Qué caracteriza a educação popular? Primeira coisa, que parte da realidade e leitura crítica de ela, para reconhecer os interesses que estão em show. Que interesse da classe burguesa se fala em algum tempo, por exemplo, agora de los que estão no poder, o poderes fácticos, enfim. Parta de reconhecer essa correlação de forças, essa leitura crítica da realidade. E sua opção sempre é pelas excluídas e excluídos. Tem uma explícita intencionalidade ética e política. Desenvolve diversas práticas metodológicas que nós podemos utilizar. É uma opção ética de transformação que busca dignificar ao humano. Realiza análise, reflexão e ação em torno às vivências, saberes, atitudes para sentir e pensar nossas práticas. Não se trata somente de racionalizar o que nós estamos vivendo, sino também sentir o que nós estamos vivendo e processando nesse processo de educação popular. Essa é uma coisa fundamental. É necessário fazer uma reflexão crítica sobre nossa identidade individual, coletiva, cultural, para não reconhecer os sistemas de dominação colonial capitalista em nosso próprio ser, para desmontá-lo e desnaturalizá-lo. Por isso falamos das contradições que nós temos em nossa vida, em nosso ser, nossa ação, pero também temos a possibilidade de mirar, de olhar e transformar. E aqui ven uma rápida apresentação de uma mirada mais ampla, estratégica, ética, política, pedagógica, onde nós temos que priorizar a organização, comunicação, educação dentro desse marco, fazer investigação, planificação, sistematização e avaliação nesse marco de estratégia mais pedagógica, política, onde estão involucrados os sujeitos com suas diversas identidades, como nós falamos agora, que temos de diferentes partes, e é fundamental sua participação, considerar o território de que nós fazemos parte, porque cada território tem sua particularidade, e aspiramos que com isso nós, e também na educação, podamos construir poder e uma correlação de força que esteja a favor do povo. Mundinha. Eita, estão fazendo um jogralzinho, né, gente? Mas é isso, porque como é que a gente fala do Brasil dentro da América Latina, né? Como um país importante politicamente, enfim. Então, falando de tudo isso, é importante a gente trazer também alguns desafios, né, Mariana, Rose e todo mundo aí. Eu vi que a Fernanda entrou na sala agora, Fernanda Paula. Então, a gente precisa contextualizar, olhar para a história, mas a gente precisa também dizer, olha, essa história aponta para a gente alguns desafios. Quais são? Tem vários desafios, né? A gente trouxe esses aqui, que do lugar que a gente lê, são desafios bastante estruturantes, né? Um primeiro é combater a trivialização do sofrimento humano, né? Essa é uma questão que o Santos traz, inclusive num livro, num artigo que a gente vai disponibilizar para vocês, viu, gente? Toda essa história que a gente está contando aqui, refletindo e tal, a gente vai liberar para vocês alguns textos para quem quiser aprofundar um pouco melhor essas questões, né? Então, o objetivo principal do projeto educativo emancipatório consiste em recuperar a capacidade de espanto e de indignação. Isso não é qualquer coisa, minha gente, porque essa sociedade, ela põe a gente em tantas encruzilhadas que às vezes a gente vai perdendo essa capacidade de espanto, né? E de indignação com as injustiças que são praticadas o tempo inteiro e contra muitos sujeitos, contra nós, a nossa vida, né? Então, recuperar isso, viver
sentir e viver essa indignação, se permitir se indignar frente às injustiças, né? É uma questão que a gente precisa trazer para o nosso ser enquanto educador e educadora, né? E isso tem uma relação muito grande com o projeto, né, de memória, de denúncia e de anúncio, ou seja, essa relação de que a educação popular lança mão, que não perder o fio da história, é ter uma visão histórica do processo, né? E essa visão histórica que ajuda a gente a formular as denúncias, formular no sentido do fazer, né? Não só do escrever, mas do fazer. Como é que eu me posiciono fazendo algumas denúncias, né? E como é que a gente se coloca também no lugar de construção do projeto, que são os anúncios, né? Um outro desafio é a disputa de poder, né? Essa discussão da disputa de poder passa por discutir os conflitos da humanidade. Tem muito relação com o primeiro desafio, mas aqui tem uma questão que é fundante, né? Que é exatamente a gente não perder a nossa capacidade de sonhar, né? Sonhar e de participar dessa sociedade que a gente quer construir e participar no cotidiano, desde o seu território, desde o seu território. Quando a gente fez o exercício para vocês irem para o grupo, conversar sobre, né, se conhecer melhor, conversar sobre as questões de vocês, formularem perguntas, a ideia do formular pergunta num coletivo é exatamente para a gente se conectando com esse lugar da participação e com esse lugar da construção dessa sociedade mais justa, mais humana, que nos cabe do jeito que a gente né? E o último desafio é denunciar a dor e o sofrimento humano. Então, e essa dor e esse sofrimento humano está sempre vinculado às causas, né? O que o capitalismo provoca na humanidade, né? Como é que o capitalismo nos faz, ou nos desconstrói enquanto humanos, né? Com essa capacidade de se indignar, com essa capacidade de lidar com os conflitos, de sentir a dor do outro, né? De se colocar enquanto sujeito histórico, né? Capaz de construir sua própria história. Então, como é que a gente vai se desumanizando, né? Nesse fundo que o capitalismo nos coloca, e como é que a gente vai construindo humanidades a partir desse lugar comum que a gente quer, que a gente faz, né? Desde o nosso cotidiano. Então, todos esses elementos são elementos que a gente precisa, que precisa estar sobre a mesa, porque a gente precisa estar sempre olhando, sentindo, tocando, fazendo, se inspirando, né? Como diz a dona Lindu, teimando, né? Para construir essa sociedade do jeito que a gente quer. Ok, né, Rose? Ya casi vamos terminando. Aquí tenemos algunas producciones de conocimiento doceal. Por ejemplo, una es la revista Apiragua, una de ellas está dedicada a Paulo Freire, pues pueden descargar del sitio de SEAL. Y a revista Piragua fala de educação popular, temos muitas que falam de juventude, economia solidária, enfim, aí vamos compartilhando de educação de pessoas jovens e adultas, de sistematização, a campanha Paulo Freire que nós estamos fazendo a nível continental, a diálogos feministas sobre história de mulheres, que é importante que nós recuperemos a história das mulheres de nossos territórios, por a história patriarcal em que nós estamos vivendo. As mulheres somos muito ignoradas na história. Isso temos que reivindicar como desde nossa trincheira de educação popular, educação feminista, pedagogia feminista. E temos aqui a campanha Paulo Freire, não sei se Mundinha quer falar a respeito da campanha que nós estamos fazendo no Brasil como punta de lança, mas toda a América Latina e do Caribe. Uhum. Não, só brevemente, porque a gente já está no nosso... Se bem que a gente começou 10 minutos depois, né, gente? Então, acho que a gente está... Mas, Mariana é uma das
das pessoas, né, que têm se dedicado à construção da campanha, assim como Liana, que está aqui na sala, com a Rede Café, assim como a Fernanda Paulo, que entrou agora na sala também com a Rede Educadores, enfim, um conjunto de organizações que construíram essa campanha lá em 2021, que atravessou alguns períodos aí ao longo aí da pandemia, com um conjunto de atividades, e depois a gente chegou no centenário de Paulo Freire e vivemos, né, muitos momentos de reflexões, de formações sobre o pensamento de Paulo Freire. Vocês certamente devem ter participado aí de várias coisas. E essa campanha agora está numa terceira fase, num outro contexto e com uma proposta que tem muita relação com o contexto que a gente está vivendo agora, que eu falava antes, era um contexto de oportunidades, né? De oportunidades, né? E uma das discussões que está sendo feita, que está se fazendo nessa terceira fase da campanha, é continuar com os processos de formação e discussão sobre Paulo Freire, mas, sobretudo, ampliar nossa capacidade de discussão sobre as políticas, a reconstrução das políticas aqui no Brasil, né? E trazendo essa dimensão que dois grupos trouxeram muito relacionado essa questão de como a educação popular entra nas escolas, né? Como é que a gente amplia o potencial transformador da educação popular em diálogo com outras frentes políticas, né? Especialmente com a política de participação social com a educação popular, que esse Brasil pautou, que esse governo pautou, né? O Lula.3 pautou a discussão da educação popular dentro da construção das políticas públicas, portanto, a educação é uma, que a gente está aí meio que a companheirada aí que, né, que faz a militância na educação sabe que não está sendo um exercício fácil, mas a gente está vivendo momentos de oportunidade. Daí a importância da campanha, das articulações, de continuar com o diário sobre a educação popular, de ampliar na sociedade a compreensão sobre Paulo Freire, porque, por incrível que pareça, né, Paulo Freire se tornou mais conhecido popularmente a partir dos ataques bolsonaristas, né? A partir dos ataques bolsonaristas. E, a partir disso, a gente foi trazendo muito mais a reflexão sobre o pensamento de Paulo Freire para os nossos fazeres e para as relações com as universidades e com as escolas que a gente vem construindo, e muito a partir dos educadores e educadoras que estão dentro das universidades e das escolas e estão também com o pé nos movimentos, porque se forjaram na luta dos movimentos e na construção da educação popular. Então, essa campanha ela faz super sentido nesse contexto, com uma nova proposta e com uma capacidade de ampliação do legado de Paulo Freire nas políticas públicas brasileiras, né? Pelo menos no contexto brasileiro. Esse é o nosso desejo e a nossa aposta e a nossa teimosia, né, companheiros e companheiras? E para fechar nossa apresentação, também desde CEAL estamos fazendo um movimento de educação, de cultura popular, no Festival pela Dignidade dos Povos, onde nós convidamos a diferentes movimentos da América Latina e do Caribe para que compartilhem suas experiências educativas, formativas, organizativas pela cultura, com murales, obras de teatro, canções e demais. E convidaremos a vocês quando chegue o seguinte programa do festival. E para finalizar, aqui temos uma foto de Assembleia de CEAL no São Paulo este ano passado. Y bueno, ahí están algunas caras que aquí están ahora presentes, y ahí está también la página web de SEAL. Vamos a compartir pelo chat esta página web para que ustedes también conozcan un poco más que estamos haciendo desde a educação popular hoje na América Latina e do Caribe, e principalmente no Brasil. Bom, gente, é aí, né? Essa conversa, na verdade, ela não para por aqui, porque o que a gente trouxe, na verdade, foi um recorte de um recorte de um recorte para esse tempo de conversa. Queria apresentar para vocês, vários de vocês conhecem esse livro aqui do Oscar Hara. Quem puder e tiver curiosidade para entender mais os caminhos da educação popular na América Latina e no Caribe, vale muito a pena acessar esse livro.
Esse livro ele foi traduzido para o português em 2021, não foi, Mariana? 2021, acho que foi no começo da campanha. E ele tem na Enfoque, aqui da Contag, quem quiser acessar, e tem também na Ação Educativa em São Paulo. A gente fez a tradução junto, a Enfoque e a Ação Educativa. Então, a gente tem exemplares aqui em Brasília e tem exemplares aí na Ação Educativa em São Paulo, tá? Depois, se vocês quiserem adquirir, pelo menos aqui na Enfoque, se não me falha a memória, ele está sendo pedido uma doação de R$ 20. Então, é um livro que vale muito a pena ter acesso. E vamos também disponibilizar para vocês um artigo que olha para essa relação da educação popular, da história da educação popular no Brasil, se cruzando muito com o contexto, obviamente, né? Com o contexto que o Brasil viveu em cada período e como que o processo de educação popular foi se enraizando, né? Se enraizando a partir das experiências, tomando como referência a experiência de Angicos, de alfabetização de jovens e adultos, com Paulo Freire, né? Mas indo para além da educação popular como método, né? Porque às vezes a gente acaba focando muito a educação popular como método e ela é mais do que o método. O método, na verdade, foi o experimento, né? O experimento de uma filosofia educativa, de uma aposta política, de um projeto de sociedade, né? Educação popular é isso, né? E aí vocês vão aí ter oportunidade de buscar outras leituras, enfim, de fazer algumas referências, né? E aí já terminando, né, Mariana e Rose, companheiros e companheiras, várias dessas questões que vocês trouxeram vai ser direcionada para os próximos educadores e educadoras que vão estar com vocês, né? Então, vê, Mariana, que são perguntas muitíssimo interessantes, né? Que vai meio que transversalizando aí os próximos encontros que vocês vão estar vivenciando com os próximos educadores e educadoras, e também está na natureza das perguntas a curiosidade freiriana, né? À medida que eu faço uma pergunta, mais do que eu querer uma resposta, é eu me colocar refletindo sobre ela, né? A pergunta é exatamente para ajudar a gente a caminhar, né? Ajudar a gente a adentrar em questões que estão nos inquietando e nos provocando. Então, a pergunta vem da curiosidade freiriana e vocês vão se debruçar sobre elas e tentar dialogar com elas, com os próximos educadores e educadoras que vão estar conversando com vocês. Um grande beijão para todo mundo, feliz demais, muito agradecida, Mariana, por esse momento, ao SEDEP por esse momento, e vou entrar em outros encontros aí para espiar vocês. Bom, Obrigada. é isso, Mariana. Sei que Rose, a Rose quer se despedir? Muito obrigada pelo espaço, desejo um bom ciclo de formação. Vou esperar estar com vocês nos seguintes, sempre que a agenda permita, e um lindo processo de aprendizagem. Então tá Muito bom, obrigada, gente. Maria. A gente agradece muito a presença da Rose e da Mundinha. E então a gente se encontra na próxima quinta-feira com o tema Educação Popular e Pedagogia Feminista. E quem vai estar com a gente é Adriane Lima. Ela é uma paraense maravilhosa e também faz parte do CEAL. Tá bom? Então até quinta, gente.